da Mix. Bom dia. Acorde e fique bem informado. Jornal da Mix. Olha, nosso convidado hoje é o professor Ricardo Valentim, diretor do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica de Saúde, da UFRN, uma das referências do país, hein? Vamos conversar sobre o rastreio de emendas parlamentares destinadas à saúde, sempre alvo de investigações por conta de fraudes, né? Nesse momento mesmo, há uma discussão via ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal, a respeito de emendas, inclusive, destinadas à saúde. Então, a boa gestão dos recursos públicos é um dos pilares para garantir o financiamento do SUS, Sistema Único de Saúde. O professor Ricardo Valentim está aqui com a gente. Bom dia, diretor. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Cádia, Pedro. Bom dia a todos. O que é que o LAIS está fazendo nesse momento relativo ao rastreio de emendas parlamentares para a saúde? Certo, que o laboratório, Diógenes, ele tem uma atuação transdisciplinar. Se a gente olhar assim, para a história do laboratório, a gente trabalha na área de inovação em saúde em diversos campos, né? Tá. Um dos campos que nós trabalhamos é o uso de métodos computacionais, que também faz uso da inteligência artificial. Então, eu vou contar um pouco da história para a gente chegar nesse ponto de hoje, que assim, não é um trabalho que a gente começou a fazer em função das emendas parlamentares. Esses meses agora, não. Já vem de algum tempo, né? Há um bom tempo que a gente já faz análise de dados. Na época, lá para 2014, 2015, muito voltado para analisar a capacidade da gestão de recursos humanos em saúde, mas durante a pandemia do Covid-19, o Ministério Público Federal aqui do Estado, especificamente o GT Saúde, que foi criado, nos convidou para fazer algumas análises junto com eles, né, exatamente para tentar detectar fraudes ou possíveis fraudes durante no uso da Covid-19. Até né? porque houve um incremento de verbas muito forte naquele período da pandemia. Isso, né? O Brasil usou aquela lei de guerra para poder você conseguir aumentar o recurso sem respeitar o teto constitucional. Certo. Então, houve um aumento significativo. Realmente foram, acho que na saúde, mais de 100 e poucos bilhões de incremento no orçamento, isso em um único ano, né? Então, vieram muitos recursos aqui para o Rio Grande do Norte. Nós fizemos um trabalho com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado e um acordo de cooperação entre todas essas instituições, assinado pelo reitor, pelos representantes dessas instituições e também com o Ministério da Saúde, na época era a Auditoria Geral do SUS e que hoje é o DENASUS, né? Junto com o ministro e tudo mais. E o objetivo desse estudo inicial era analisar as compras públicas para a saúde aqui no Estado. Então, chegamos a encontrar, por exemplo, dados equivocados lançados em notas fiscais para supostamente fazer burla da questão tributária, mas a gente não pode afirmar isso categoricamente, mas era o que constava nas notas fiscais. Então, você tinha discriminação equivocada de medicamento e uma série de coisas que a gente descobriu aqui, tanto no Estado como nos municípios. Então, foi um trabalho bem feito. O Ministério da Saúde usou um relatório nosso e, a partir desse relatório, encaminhou para os municípios, né? O objetivo do LAIS não é auditar, mas dar suporte técnico para isso, utilizando o quê? O conhecimento que a gente tem na área de saúde. O manejo dos dados. Né? E o conhecimento profundo do arranjo do Sistema Único de Saúde e como esses dados são produzidos a partir desse arranjo. Antes de passar aqui para o pessoal, só para a gente poder avançar aqui, hoje há uma discussão sobre o destino das emendas para alguns estados. E aí a gente lembra aquele caso do Maranhão, por exemplo, que ficou famoso, né? Municípios pequenininhos lá, com uma quantidade enorme de procedimentos que, inclusive, além até de uma capital, de uma capital como de médio porte, né? Natal, por exemplo. Então, conta pra gente o que é que vocês têm detectado nacionalmente, assim. Pronto. Então, fechado essa parte desses estudos, através do Fiscaliza RN, existe um outro projeto chamado de Fiscaliza SUS, onde tem pesquisadores aqui do Rio Grande do Norte, né? Pesquisadores da UNB, da Fiocruz, do Albert Einstein, desenvolvendo uma grande arquitetura de inteligência para o Ministério da Saúde. Esse projeto, ele se encaixa exatamente a essa pesquisa, que tem estudos de mestrado, de doutorado e tudo mais. Nesse período, nós fomos demandados a fazer uma análise da capacidade produtiva aqui do Rio Grande do Norte, justamente por conta desse problema que foi detectado também no Maranhão, né? E nós fizemos esse trabalho concomitante ao que estava acontecendo no Maranhão, nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte.
Feito esse estudo no Rio Grande do Norte, começou a ter muita demanda dos estados, porque os resultados foram muito assim, robustos Expressivo. e expressivo com relação a detectar que os sistemas de informação do Ministério da Saúde apresentavam fragilidades no controle dessa produção. E aí acontecia coisas como nós chegamos a ver, por exemplo, um município com 6 mil habitantes, eles chegaram a fazer em um único ano mais de 2.200.000 aferições de pressão. Que coisa. 6 mil habitantes, mais de 2 milhões de aferições de pressão. O município de 6 mil habitantes, ele tem uma unidade básica de saúde. A pergunta que a gente tem que fazer é como você vai conseguir, daria mais de 340 aferições por dia. Né? Por ano, cada pessoa fez. Significa que parte do ano, quase um ano, todas as pessoas, todos os dias iriam a essa unidade básica, toda a população fazer aferição. Então, você não tem capacidade de infraestrutura. Então, a análise partiu daí. Além disso, nós encontramos municípios, por exemplo, com 12, 10 mil habitantes, que cada cidadão fez 256 consultas ortopédicas no município. Então, assim, quer dizer, 2/3 do ano ele passou fazendo consulta ortopédica, né? E não tem ortopedista suficiente, nem estabelecimento de saúde naquele município para fazer isso. E várias outras coisas que nós encontramos. Esse pessoal não fica nem vermelho, não, Ricardo? Com a cara envergonhada, não fica, vermelha, não, né? cara. Quando o relatório saiu aqui no Estado, e também nós fizemos para o Brasil todo, eu vou já explicar o contexto, a primeira coisa que nós recebemos, né, foi... há um erro na análise porque foi erro de digitação. Não foi erro de digitação, por quê? Porque o sistema que nós fizemos, que utiliza métodos computacionais, alguma parte desses métodos também baseado em inteligência artificial, com análise de séries temporais e várias técnicas que nós usamos, ele entrou na ficha de cada paciente individualmente. Ou seja, se foi a ficha de cada paciente individualmente, não se trata de um dado censitário onde a pessoa simplesmente digita um valor. Ele entrou um a um e foi computando esses dados. Todos os procedimentos, quais profissionais, em quais estabelecimentos de saúde. Então, foi um trabalho muito robusto que nós fizemos aqui no Estado, em todos os municípios e no Brasil também. Então, depois que nós fechamos esse relatório, encaminhamos para o Ministério Público Federal, e aí eles estão dando seguimento. A gente também não sabe quais são os segmentos, porque a parte da gente é a parte da pesquisa, né? É uma parte puramente técnica. Depois fomos demandados para fazer para outros estados no Brasil. O Laís não tem capacidade, nesse projeto, de fazer um relatório desse para cada estado, porque demanda muito tempo. Né? São relatórios densos. O que nós fizemos? Fizemos um para o Brasil todo. O Ministério da Saúde acordou, na época, o auditor-geral do SUS, ele acordou. Nós fizemos um trabalho e tornamos esses dados públicos também. Então, claro, teve uma chancela, passou por uma avaliação técnica, e agora, com o trabalho do Caldeira, que é uma parte do Gleison Caldeira, que defendeu o mestrado dele há 2 semanas atrás, aí nós publicamos, a dissertação dele vai ser publicada e vai ser aberto ainda mais algumas informações com relação a isso. O que é que nós descobrimos nesse período aí, tanto na análise para o Rio Grande do Norte como para o Brasil? É que existe uma coincidência entre o aumento dessa produção fora da capacidade de infraestrutura e de recursos humanos do município com o repasse de emendas parlamentares. Então, há uma coincidência nesse período. Então, à medida que foi ocorrendo esses erros ou inconformidades ou indícios de fraudes, né, aumenta também significativamente o volume de recursos passados por emendas parlamentares. Nesse estudo que nós fizemos, não existia a emenda PIX ainda, né? Orçamento secreto, RP9. Professor, a partir desse relatório, já se enxerga uma forma de estar monitorando de forma mais efetiva essas emendas? O que é que pode ser feito a partir disso? Perfeito. Uma das coisas que nós fizemos, né, nos estudos que nós mandamos, inclusive, para o Ministério Público, foi como é que a gente pode, primeiro, do lado do Ministério da Saúde, fazer esse controle. Os sistemas são muito frágeis, Cádia. Por quê? Porque alguns desses sistemas, Jorge, foram desenvolvidos em 1990, 94, 95. No início do SUS, inclusive. Passado, ou seja, muito antigo, com vários problemas de controle. Eram sistemas eficientes naquela época. Né? Então, hoje, você tem o que nós chamamos de promiscuidade no compartilhamento de senhas. Então, você tem, no Maranhão, isso é muito evidente, se você der uma lida nos relatórios,
Então, você tem sistema que você tinha 30 pessoas com a mesma senha, 10, 14 pessoas. Então, isso já fica difícil de se fazer o rastreio. E, pelo visto, nem todas eram honestas. Né? Isso. Eu digo que das 30 que Isso. compartilhavam. Né? No caso lá do Maranhão, isso eu posso falar porque ficou público, né? Houve a contratação, inclusive, de técnicos de informática para fazer robôs que faziam essas entradas de dados, esse lançamento, automaticamente na ficha dos pacientes. Até robô entrou na história. Né? Então, para a gente entender que não era uma coisa assim, que foi um erro humano somente, tem realmente algo intencional. Mas era uma fraude sistêmica. Isso, uma fraude sistêmica. O que aponta, né? O que o estudo lá, no caso do Maranhão, aponta. Quem está afirmando aqui não, hein? São os dados. Porque está ainda em processo. Claro. O que é que acontece? Aqui no Rio Grande do Norte e também no Brasil, o estudo que a gente fez, a gente percebe que parte desses erros, né, vamos partir do erro do sistema, poderiam ter sido evitados se o sistema, por exemplo, fizesse alguma crítica. Espera aí. Como você fez essa quantidade de atendimentos se você não tem profissional de saúde suficiente para atender essa população? Nem equipamentos, nem unidades, porque nós fizemos tanto análise para a parte da atenção primária, como fizemos também para a área hospitalar. Então, tem hospitais que também não têm condições de atender aquele volume de pessoas, nem a rede especializada. Então, uma parte significativa disso poderia ter sido evitado com travas nos sistemas para se fazer, que não é um problema complexo, né? Então, tem tecnologia hoje para resolver esse problema. O que a gente identifica é que, às vezes, falta vontade política para resolver algumas questões dessas, porque aí fica mais fácil de você estar manipulando esses dados de maneira aleatória. Então, assim, na hora que você bota essas travas, Pedro, uma das coisas que vai aparecer é aumentar a transparência. Foi uma das outra recomendação. Toda essa produção, ela deveria estar no portal da transparência do município, do Estado e da União. Que é o que o ministro Flávio Dino está cobrando, né? Ricardo, apesar de todo esse trabalho, desse belo trabalho que vocês estão fazendo, né? As críticas ainda são muito fortes a vocês, principalmente por parte da mídia e por parte de alguns que não têm interesse que esses dados venham a público. Como é que vocês enxergam isso? Olha, Pedro, a gente já entendeu o seguinte, você não consegue agradar todas as pessoas, né? Eu vou pegar o maior exemplo disso, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi colocado na cruz e o pessoal fez o que fez com ele. Então, o nosso, hoje, isso passa por um processo de maturidade. Né? Hoje eu já entendo que essa não é a obrigação da gente. O Flávio Dino, ele vai enfrentar uma pedreira aí. Já está enfrentando. Né? E todos os outros que vão contra essa questão, contra-hegemonicamente, né? Então, assim, o que vai contra o senso comum. O nosso papel é um papel técnico. O laboratório, ele trabalha de maneira técnica. E nós vamos continuar fazendo esse trabalho independente de qualquer coisa, porque eu acho que a melhor forma da gente responder não é ficar respondendo a crítica, é mostrando resultado. Então, o nosso trabalho fala por si só, a gente tem muito resultado. O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde desenvolveu a terceira maior plataforma de formação humana em saúde do mundo. Nós temos 1.400.000 estudantes. Num projeto que era para ter 100 mil estudantes, nós chegamos a 1.400.000 e temos estudantes em países dos 5 continentes. Ou seja, um trabalho muito expressivo. O Regula RN, o RN mais vacina, né? Eu estava vendo agora o João Campos em Recife falando... Prefeito de Recife. De Recife, falando com orgulho do sistema de cadastro de imunização. O RN mais vacina é muito superior em termos de tecnologia, em termos de entrega, em termos de vigilância epidemiológica. Dá para medir o tamanho dessa fraude que vocês estão rastreando, estão monitorando por meio desses modelos e do trabalho do Laís? Sim. Vocês têm ideia disso? Sim, a gente consegue fazer algumas análises e vários cruzamentos, Diógenes, pela capacidade que nós temos de fazer essas análises. Algumas análises poderiam ser mais aprofundadas se houvesse mais transparência com relação às emendas parlamentares. Então, emenda parlamentar no Brasil, e a gente precisa fazer um recorte, aqui vai uma opinião de uma pessoa que não é jurista, certo? De alguém que está estudando. A gente precisa fazer um recorte. Você tem antes das emendas impositivas e depois da emenda impositiva. Emenda impositiva, vamos botar o nome, Eduardo Cunha. Né? Eduardo Cunha... Na época que foi presidente da Câmara, criou... Mas também o Henrique, na presidência, foi o primeiro movimento de aprovação de emenda positiva na Câmara, foi na época, inclusive, do deputado federal Henrique Eduardo Alves. Mas aí você tem... Mas dentro daquele contexto de 2016, se eu não me engano. Isso, aí você tem isso, o impeachment de uma presidente, né? Vem essa questão, houve uma discussão muito grande no Brasil sobre a legalidade dessas emendas impositivas. Perfeito, passou. O que é que a gente vem observando de lá para cá? Um aumento muito grande do volume desses recursos.
Tem vários problemas aí. Primeiro, é um aumento muito grande desses recursos que sequestra, esse é o termo correto, sequestra o poder discricionário do Poder Executivo, que é o responsável em todas as suas áreas pelo ordenamento das políticas públicas. Os programas. Não é o Legislativo. Quem faz o ordenamento e a execução da política pública é o Poder Executivo. Então, você tem um volume, eu dei uma olhada, parece que esse ano já está chegando aí a 63 bilhões de reais de emenda parlamentar, certo? Então, assim, esse é algo que precisa ter muito cuidado. Mas no caso da saúde, especificamente o trabalho que vocês realizam, O que é que nós dá para ter ideia do tamanho do risco de fraude? É muito grande. Hoje, da forma que está, é muito grande. Por quê? Porque você tem um direcionamento de valores, de emendas para a saúde, que não respeita, não respeita esse ordenamento na condução da política pública, ou seja, o ministro com a sua equipe técnica, isso eu não estou falando do ministro atual, não, é qualquer ministro, de qualquer governo, seja ali de direita, de esquerda, de centro, do centrão. Qualquer um que sentar naquela cadeira. Qualquer um que sentar naquela cadeira, e é isso que a gente tem que começar a olhar para o nosso país. Não me interessa a cor da bandeira política. Jornalista gosta de número. Qual o tamanho? São bilhões de reais. Bilhões. Hoje, por exemplo, uma das reuniões que eu tive no Ministério da Saúde, há um tempo atrás, o que já se falava é que o Ministério da Saúde tinha 5, 8% de poder discricionário. Ou seja, do maior orçamento do país. Por quê? Porque há um sequestro por conta das emendas parlamentares. E o grande problema é que você, por ser secreta, você não consegue ter um rastreio muito forte. Né? Alguns órgãos de controle já estão começando a fazer um trabalho, mas ainda é muito obscuro a execução disso daí. Então, você tem um legislativo que se apropria das emendas parlamentares para interferir no Poder Executivo, é isso que acontece, porque nenhum país do mundo usa emendas parlamentares como nós estamos usando no Brasil, se até o legislativo ele entra para poder fazer regulação. Né? Vamos direcionar mais orçamento para a educação, mas você não tem um político, um deputado, um senador que diz, não, peraí, esse aqui vai lá para o meu município para ser gasto dessa forma. Isso não existe, não tem essa singularidade, essa particularidade. O que prevalece é o interesse coletivo. Então, quando você tem isso, você prejudica diversas outras áreas, né? E sem controle, Diógenes, que é isso que a gente coloca, inclusive, no relatório, a gente faz uma discussão sobre isso, pode-se fazer o uso de emenda parlamentar, desde que se tenha um projeto técnico com metas bem organizadas e que essas metas possam ser acompanhadas pelo Poder Executivo e pela população. Olha, a ouvinte Janaína Rodrigues está dizendo aqui que o Laís só demonstra a qualidade e a eficiência de suas pesquisas. Importante por jogar luz nas emendas parlamentares. Uma verdadeira caixa preta do orçamento Mas paralelo. É justamente por isso, eu acho que o Laís é tão contestado por alguns que não têm interesse nisso. Né? Mas também é referência. Não, a referência continua de seriedade, sendo, qualidade, mas quando inclusive é acionado por órgãos como a Procuradoria-Geral da República, é o que eu acabei de dizer, ou o Ministério por da aqueles Saúde, que né? não têm interesse, né, que isso venha à tona. Porque são números, são dados na realidade que não são chutômetros, são números abalizados bastante. Né? Então, Mas eu vou pegar um exemplo para você, Pedro, de ser contestado ou não. A gente vive num mundo muito polarizado, né? Uma das maiores referências no mundo é Paulo Freire. Isso. E ainda tem cidadão no Brasil tem gente que tem coragem de questionar Paulo Freire. Se as pessoas questionam Paulo Freire, o que, é que a gente vai esperar, né? É verdade. E quem questiona demonstra o tamanho da ignorância que tem. Diga, Professor, para encerrar. Já há alguma discussão para tornar aí, para colocar em prática isso, essas ações que combatam essas irregularidades nas emendas? Nós fizemos algumas recomendações para o Ministério da Saúde, o Ministério Público Federal acompanhou, inclusive tivemos reunião com a participação do Ministério Público Federal junto ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já encaminhou algumas coisas para sanear esses problemas, mas muita coisa ainda vai ser corrigida para frente, porque você não consegue mudar um ecossistema tecnológico que já estava obsoleto do dia para a noite. Então, já há vários avanços. Um dos maiores avanços, Diógenes, do SUS, em termos de sistema de informação, é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Essa Rede Nacional de Dados em Saúde vai dar muita transparência. Agora, a gente precisa, como há as emendas, e é o que a gente tem no Brasil hoje, então, vincular ainda mais esse orçamento aos procedimentos que estão acontecendo. Esse dinheiro da emenda, esse procedimento foi feito com qual é a origem do recurso. Pronto, é isso que a gente tem colocado, né, e que o Ministério da Saúde só execute projetos de emenda a partir de projetos técnicos bem elaborados, né? O recurso É isso aí, eu queria agradecer, queria
precisaríamos de mais tempo, inclusive, para a gente aprofundar mais essa discussão, professor Ricardo, mas deu para ter uma ideia da importância, da relevância do trabalho que vocês vêm realizando. Conversamos aqui com o professor Ricardo Valentim, diretor do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica de Saúde da UFRN. Ricardo, obrigado por sua presença. Muito aqui. obrigado, Diógenes, Pedro, Cádia. É uma satisfação estar com vocês aqui, porque sempre que a gente for convidado, vamos estar aqui nessa bancada. Beleza. Quando você estiver por aqui, porque ele viaja muito. Mas, Passa os dias de Natal, né? E outros essa semana ele está aqui. Graças a Deus. É isso aí. Boa semana a todos. Até amanhã com o Jornal da Mix. No melhor